Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir a semana 1 de Matemática do PET volume 4. A unidade temática, os objetos de conhecimento, a habilidade envolvida e os conteúdos relacionados estão aí nas suas telas. Então, nessa semana nós estamos estudando as medidas de comprimento, e na questão 1 era para numerar corretamente. Então, 1 era metro, 2 quilômetro, 3 centímetro, 4 múltiplos do metro e 5 submúltiplos do metro. Então, múltiplo do metro mais usado. Então, quais são os múltiplos do metro? Então, conforme apresentado no PET e na aula que eu passei para vocês, os múltiplos do metro é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E aquele que é mais usado é o quilômetro. Então, aqui é o número 2. Usados para medir grandes extensões. Então, para medir grandes extensões, nós usamos os múltiplos do metro. Número 4. A unidade fundamental de medida de comprimento, a unidade padrão, é o metro. Então, é número 1. Usados para medir pequenas extensões. É usado para medir pequenas extensões os submúltiplos do metro. Número 5. E agora, o que falta aqui é o número 3, é o submúltiplo do metro mais usado. Os submúltiplos do metro é o decímetro, centímetro e milímetro. E aquele mais usado é o centímetro, que é o número 3. Agora, na questão 2, deixa eu só apagar aqui o preenchimento que eu deixei da questão 1. Na questão 2, era para escrever por extenso os valores a seguir. Então, eu deixo como dica para vocês, para a gente usar sempre essa tabela. Então, a gente vai posicionar o número na tabela, e por meio desse posicionamento, nós conseguimos escrever como que o número é lido, tá? Vamos escrever por extenso esses números. Então, a primeira coisa, nós vamos olhar o número que está à esquerda da vírgula, junto com a vírgula, e vamos colocar na casa indicada. Então, 8,2 decâmetros, o 8 e a vírgula fica lá na casinha do decâmetro, e o 2 fica desse lado, para nós termos o número 8,2. Como que a gente escreve por extenso? Primeiro, o número que está à esquerda da vírgula, 8. Então, viemos aqui e escrevemos 8. O 8 está em qual casa? No decâmetro. Então, são 8 decâmetros e... Qual é o número que nós temos à direita da vírgula? 2. Escrevemos 2. E o 2 é o último algarismo, ele está na casinha do metro. Então, é 8 decâmetros e 2 metros. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a letra B. Então, deixa eu apagar o que eu coloquei ali. Na letra B, a gente tem 0,75 metros. Então, na casinha indicada, que é o metro, a gente vai colocar o 0 e a vírgula. Então, aqui no decímetro tem o 7, no centímetro o 5. Quando a parte que está à esquerda da vírgula é apenas o número 0, a gente não precisa escrever 0 por extenso. A gente só escreve o que tem do lado direito. E esse número aqui é 75. 75, o último algarismo é o 5, que está na casa do centímetro. Então, é 75 centímetros. E na letra C, vamos colocar aqui na nossa tabelinha primeiro, nós temos 2,345 metros. Então, na casinha do metro fica o 2 e o vírgula. Aqui tem o 3, o 4 e o 5. Então, do mesmo modo, ó, à esquerda da vírgula nós temos 2, o 2 está na casinha do metro. Então, nós temos 2 metros e o número que está à direita, 345. 345. E o último algarismo, que é esse 5 aqui, ó, está na casa dos milímetros. Então, a gente tem que colocar aqui 345 milímetros, tá? Então, essa parte de posicionar o número nessa tabela, a gente vai usar também na questão 3 para fazer a transformação. Então, a primeira coisa é nós pegarmos, ó, o número, 43,4 decâmetros, colocar ele aqui, ó. O número à esquerda, junto com a vírgula, vem na casa indicada, então lá no decâmetro, colocamos o 3 e a vírgula.
Aqui à esquerda nós temos um 4 e à direita aqui temos um 4. Então, lembrando, cada casinha dessa só pode ter um algarismo, que é de 0 até 9. E como que a gente faz a transformação? Transformar, depois que nós já posicionamos esse número, é nada menos do que a gente tirar a vírgula, ó, da casinha que estava no decâmetro, e nós vamos colocar a vírgula na casinha que nós queremos, ó, no centímetro. Então, lá no centímetro, a gente vai lá e coloca a vírgula. E, se for preciso, como nesse caso, a gente completa com zeros. Ó. Então, tem que colocar um zero aqui e um zero aqui. Ó. E lembrando, eu tenho a vírgula. Tem alguma coisa na parte decimal depois da vírgula? Não. Então, essa vírgula, nesse caso, não precisa aparecer. Então, 43,4 decâmetros é a mesma coisa aqui, 43.400 centímetros, tá? Então, deixa eu apagar agora aqui a nossa tabelinha para a gente posicionar o próximo número. Para posicionar, ó, o 0 e a vírgula vai lá no HM, no hectômetro, e aí a gente posiciona o 0, o 6 e o 2. Eu quero transformar em metro. Então, tira a vírgula da onde que ela estava e coloca a vírgula lá na casinha que eu quero, no metro. Ó. Eu tenho 006,2. O 0 à esquerda não faz diferença, então eu posso tirar esses dois zeros à esquerda. Sobrou o quê? Sobrou 6,2 metros. Letra C. Então, vamos apagar aqui de novo, para a gente poder posicionar o número da letra C. Ó. Lá na casinha do quilômetro, eu vou colocar o 9 com a vírgula. Aí depois tem o 2, o 3 e o 4. Eu quero transformar quilômetro para decâmetro. DAM é decâmetro. Então, tira a vírgula onde que ela estava, coloca a vírgula lá no decâmetro. Qual o número que tem? 923,4 decâmetros. Letra D. Então, vamos apagar aqui para posicionarmos o número da letra D. Letra D, 41,96 metros. Então, no metro, ó, o 1 com a vírgula, tem que vir o 4 à esquerda, o 9 e o 6. Eu quero transformar para milímetro. Então, eu vou tirar a vírgula do metro e vou colocar a vírgula lá no milímetro. Do mesmo jeito da letra A, ficou uma casinha vazia. Completo com zero. Ficou alguma coisa aqui da minha direita depois da vírgula? Não. Então, essa vírgula ela não precisa aparecer nesse caso. Qual que é a resposta? 41.960. Letra E. Então, vamos apagar aqui a nossa tabela de novo para posicionarmos o número da letra E. A letra E eu tenho centímetros, tá? Então, lá o 5 é a vírgula, fica no centímetro. Aí aqui eu tenho 3, eu tenho 2 e eu tenho um 3 aqui também, 235,3. E eu quero transformar em hectômetro. Então, tira a vírgula do centímetro e coloca a vírgula na casinha que eu quero, ó, no hectômetro. Essa casinha está com zero, eu completo, está vazia, eu completo com zero. E essa aqui também está vazia, eu completo com zero. Então, o número que eu tenho, 235,3 centímetros, é o mesmo que 0,02353 HM, que é hectômetro. Letra F. Então, deixa eu apagar aqui para a gente fazer a letra F. A letra F é 0,75 metros, que a gente viu na questão 2, que é 75 centímetros que a gente lê. Então, o 0 e a vírgula eu coloco lá na casinha do metro. Aí aqui vem o 7 e o 5. E eu quero transformar em decâmetro. Para transformar em decâmetro, eu tiro a vírgula do metro e coloco a vírgula lá no decâmetro, que é a casinha que eu quero. E eu completo com zero. Então, eu tenho 0,075 decâmetros. Letra G. A letra G nós vamos posicionar 576,2 decímetros. Então, o 6 com a vírgula vem lá na casinha do decímetro. Aqui eu posiciono o 7,
o 5 e o 2. E eu quero transformar isso em decâmetro. Então, tira a vírgula do decímetro, coloca a vírgula no decâmetro. Então, eu tenho 5,762 decâmetros. E por último, que vocês têm que ter bastante atenção, que eu falei para vocês que nós temos um algarismo só em cada casinha, tá? Então, observando aqui, ó, nós temos 7,43 milímetros. Então, lá na casinha do milímetro, eu vou colocar o 7 e o vírgula. Só que nesse caso, o que acontece? Eu não tenho mais casas aqui, pelo menos aparentemente, para mim colocar os outros números, os outros algarismos. Então, eu vou ter aqui, ó, ficou apertado, mas é a mesma coisa que eu tivesse aqui para fora, uma casinha com 4 e uma com o 3. Na hora que eu for transformar isso para centímetro, é a mesma coisa, ó. Tiro a vírgula do milímetro e coloco a vírgula no centímetro. Aí eu vou completar com 0 e meu número vai ser 0,743 centímetros, tá? Então, tá feita aí a questão 3 para vocês. Então, utilizando o que a gente viu na questão 1, questão 2, questão 3, a gente viu também no conteúdo explicativo do vídeo que eu coloquei para vocês na semana passada. Nós vamos fazer agora as questões 4 e 5, que são situações problemas, para nós podermos aplicar todo este conteúdo que nós vimos. A questão 4 é uma questão adaptada da CES Gran Rio. Então, nós temos um modelo. Nesse modelo é a representação de uma avenida. Nessa avenida tem um mercado, uma agência bancária, uma farmácia e uma agência dos Correios. A distância entre o mercado até a agência dos Correios, vou tentar fazer uma ligação aqui, ó, entre essas duas distâncias, é de 1,5 quilômetros. E o enunciado também fala que a farmácia está a 840 metros da agência bancária. Então, essa distância, ó, da agência bancária até a farmácia é de 840 metros. E a farmácia está a 220 metros da agência dos Correios. Então, a distância da farmácia para a agência dos Correios, 220 metros. E a pergunta é, qual é, em metros, a distância entre o mercado e a agência bancária? Então, essa distância aqui em metros, qual que é? O que vocês podem observar? Primeira coisa, eu tenho metro, metro e metro. E a distância total em quilômetro. Então, primeira coisa, eu vou transformar isso daqui em metro. Lembrando que sempre que formos trabalhar com unidades de medida, na hora de fazer a conta, seja soma, subtração, multiplicação, divisão, qualquer tipo de operação matemática, todas as unidades devem estar na mesma unidade. Então, aqui é metro, aqui é metro, aqui é metro, aqui é quilômetro. 1,5 quilômetros é o mesmo que 1.500 metros. Agora, pensa comigo. Se do mercado até a agência bancária, que eu não sei essa distância, da agência bancária até a farmácia é 840 e da farmácia até a agência dos Correios é 220, e eu sei que do mercado até a agência dos Correios é 1.500 metros, isso daqui é a mesma coisa que o que em linguagem matemática? Se eu pegar esse valor que eu não sei, somar com 840 mais os 220, se eu somar essas três partes aqui, ó, não tem que dar esse valor total embaixo, que é 1.500? Sim. Então, em linguagem matemática, é isso que nós temos. Esse valor, essa interrogação, é o que eu quero encontrar, só que eu consigo somar 840 mais 220. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou encontrar 1.060. Tudo isso é igual a 1.500. Vamos parar por aqui e vamos pensar no exemplo que eu vou dar aqui no cantinho, tá? Esse cantinho aqui, ó, é um rascunho. Pensem comigo, eu tenho um número, eu não sei que número que é esse, imagina que ele está escondido aqui atrás dessa pintura que eu fiz, e esse número, somado com 5, isso daqui é igual a 8. É fácil nós conseguirmos analisar que esse número escondido é o 3, porque o que mais 5 vai dar 8? É apenas o 3. 3 mais 5 é 8. Mas por trás desse resultado que a gente encontra o 3, o que nós fazemos? Ó? Qual que é a operação contrária da adição?
é a subtração. Então, para a gente encontrar esse número que nós não sabemos, é o mesmo que pegar o resultado e tirar uma parte aqui, ó, tirar o valor da soma que nós conhecemos. Porque a subtração é o inverso da adição. Então, se o número mais 5 é igual a 8, 8 menos 5 é igual a esse número que nós não sabíamos qual é o valor. Mas quando a gente faz 8 menos 5, a gente sabe que esse número aqui é igual a 3. Então, utilizando isso daqui, ó, qual que é o número que mais 1060 é 1500? Então, esse número aqui é a mesma coisa que 1500 menos 1060. Então, esse número que nós procuramos, que é a distância entre o mercado e a agência bancária, é igual a 440 metros. Deixa eu melhorar minha letra M aqui. Aí, então, 440 metros. E a questão 5, o enunciado diz que a Anice, ela sempre gostou de resolver problemas envolvendo o sistema métrico decimal. Então, ela sabe que o perímetro de um determinado triângulo é 0,187 metros e dois de seus lados têm 0,51 decímetros e 92 milímetros. Logo, determine a medida do terceiro lado em centímetros. Então, é um triângulo qualquer. O que é perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, se eu somar os três lados, o perímetro desse triângulo qualquer é 0,187 metros. Os lados desse triângulo, 0,51 decímetros. Então, vamos imaginar que esse lado é 0,51 decímetros. Nós sabemos que tem um lado que é 92 milímetros, e ele quer que a gente determine a medida desse terceiro lado. Eu não conheço, então eu vou pintar aqui esse número. Imagina um número que está aqui escondido aqui atrás, eu não conheço. Só que eu quero esse número em centímetros. Então, o que nós vamos ter que abordar aqui? Nós temos que abordar aqui o seguinte, que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu somar os três lados aqui desse triângulo, eu tenho esse perímetro. Então, em linguagem matemática, o que eu vou escrever aqui, ó. Se eu somar esse número, que eu não sei qual que é, em centímetros, tá? Eu vou manter a unidade aqui escrita, mais 0,51 decímetros mais 92 milímetros, tudo isso vai ser igual a 0,187 metros. Somei os três lados, tem que ser igual ao perímetro. O perímetro eu sei o valor. Só que observe aqui comigo. Eu tenho uma unidade, que é a que eu quero encontrar em centímetros. Ó, o exercício pediu para calcular em centímetro. Eu tenho decímetro, milímetro e metro. Eu não posso somar 0,51 com 92, porque são unidades diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo em uma unidade só. Como eu quero a resposta em centímetro, eu vou transformar cada um desses números em centímetro, tá? Aí, se vocês tiverem dúvidas nessa parte de transformação, fica como exercício para vocês, igual a gente fez aqui na questão 3. Lembra que tinha a tabelinha, que a gente posicionava os valores? Então, é mais ou menos isso, tá? Na verdade, não é mais ou menos. Na verdade, é isso que a gente vai fazer. Só que, como na questão 5 já está o enunciado aqui, a questão problema, eu já vou direto, tá? Então, esse valor em centímetro, ele já está em centímetros, só que é o que a gente quer descobrir. Vou manter ele aqui embaixo. Mais 0,51 decímetros. Para mim transformar em centímetro, é como se eu estivesse deslocando a vírgula uma casa aqui para a direita. Então, é a mesma coisa que 5,1 centímetros mais 92 milímetros. Se eu transformar 92 milímetros em centímetros, eu vou encontrar 9,2 centímetros e 0,187 metros, se eu for transformar em centímetros,
Isso daqui é igual a 18,7. Eram unidades diferentes. No momento que eu transformo em centímetro, ó, eu tenho as 4 unidades em centímetros. Agora eu posso fazer, tá? Então, esse valor aqui eu quero encontrar. Eu escrevo ele de novo aqui na linha de baixo. Esse valor está em centímetros. Mais, aqui eu consigo somar, ó. 5,1 centímetros mais 9,2 centímetros, centímetro mais centímetro, eu consigo fazer. Isso é igual a 14,3 centímetros, igual a 18,7 centímetros. Olha aqui o que a gente fez na questão 4. Tinha um valor que eu queria descobrir, mais um outro valor era igual a 1.500. Um valor que eu não sabia, mais 1.060 era igual a 1.500. O que a gente fez? Pegou 1.500 e tirou 1.060. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Para encontrar esse valor aqui, ó, a gente vai pegar 18,7, estou tirando a unidade, já está tudo em centímetro, e vou subtrair 14,3. Então, fazendo essa continha, vocês vão encontrar 4,4, tudo está em centímetro. Então, esse lado aqui do triângulo, se um lado mede 0,51 decímetros, o outro 92 milímetros e o perímetro é 0,187 metros, esse lado obrigatoriamente tem que ser igual a 4,4 centímetros. Então, com isso, nós estamos terminando a correção da semana 1 do PET 4. Até a próxima. Tchau, tchau.